Boa noite a todos e a todas. Invocamos a proteção e as bênçãos de Deus para declararmos aberta a presente sessão solene, especialmente convocada para que esta Câmara possa entregar o título de vulto emérito de Curitiba ao senhor Ismail Hajar, concedido através da Lei Municipal 15.253, de 22 de junho de 2018, de autoria da vereadora Dona Lourdes. Convidamos as vereadoras Dona Lourdes e Julieta Reis, com o cerimonial desta casa, para que conduzam o homenageado para tomar assento junto a essa mesa. Convidamos também para acompanhar o vereador, ex-vereador José Maria, e também o suplente de senador Paulo Salamone. لأنه إذا كبسها بتصير خضراء وعادي بتصير تطلع صفرا. A mesa acha-se composta pelas seguintes autoridades: Ilustríssimo senhor Gerhard Ismail Hajar, nosso digno homenageado. Excelentíssimo senhor secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, José Maria Alves Pereira, neste ato representando a excelentíssima senhora governadora do Estado do Paraná, Maria Aparecida Borghetti, ilustríssima senhora presidente da Fundação Cultural
de Curitiba, Ana Cristina de Castro, neste ato representando Excelentíssima quarta secretária desta Casa Legislativa Municipal, vereadora Julieta Reis, ilustríssimo senhor Luiz Carlos Borges da Silveira, ex-ministro da Saúde, excelentíssima senhora vereadora Dona Lourdes, autora da proposição que deu origem a esta homenagem, ilustríssimo senhor Paulo Salamuni, ex-vereador e ex-presidente desta Casa Legislativa, suplente do senador Oriovisto Guimarães, que o faz representar aqui nesta noite. Convidamos os presentes para, em pé, ouvirem e cantarem o hino nacional, entoado pelo coro lírico de Curitiba.
Concedemos a palavra à vereadora Julieta Reis, representando a autora desta homenagem, vereadora Dona Lourdes, para que, em nome desta Casa Legislativa, proceda a saudação oficial. Uma boa noite a todos. Excelentíssimo senhor, segundo vice-presidente desta Casa Legislativa, vereador Toninho da Farmácia, que preside esta sessão. Ilustríssimo senhor Gerard Ismail Ajar, nosso digníssimo amigo e homenageado. Excelentíssimo senhor secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, José Maria Alves Pereira, ex-vereador, representando neste ato a excelentíssima senhora governadora do Estado, Maria Aparecida Borghetti. Ilustríssima senhora presidente da Fundação Cultural de Curitiba, nossa amiga Ana Cristina Castro, neste ato representando o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Curitiba, Rafael Greca de Macedo. Sua Eminência, Sheikh Gerard Hassan Hamadeh, presidente do Centro Árabe Latino de Cultura e Estudos Estratégicos. Excelentíssimo senhor Luiz Carlos Borges da Silveira, ex-ministro da Saúde. Excelentíssima senhora vereadora Dona Lourdes, autora da proposição que deu origem a esta homenagem. Agradeço a Dona Lourdes a confiança por ter me designado como sua representante nessa saudação. Ilustríssimo senhor Paulo Salamuni, ex-vereador, nosso amigo, ex-presidente desta casa, representando aqui o senador eleito, Oriovisto Guimarães. Senhores e senhoras, amigos, parentes do Gerard, familiares, com muita honra, nessa noite, como representante da nossa digníssima vereadora Dona Lourdes, que com muita competência apresentou a proposta de concessão do título de vulto emérito de Curitiba a Gerard Ismail Ajar, sancionada pela Lei número 15.253 de 2018. Venho por esta representação, fazer a saudação oficial a todos vocês e, em especial, ao nosso homenageado. Falar do amigo Gerard é falar de amor à música, à ópera, do amor às artes e à história do Paraná e da história de Curitiba. Curitibano da Água Verde, por incrível, nasceu no dia da emancipação política do Paraná, dia 19 de dezembro, portanto, também um amante da liberdade. Filho de pais libaneses, da dona Leila Izzat Ali Ajar, e de Ismail Hamad Said Ajar, imigrantes de Kerbet Rua, do histórico Vale do Becá. Tem dois irmãos queridos, Bassan e Ogeber, e a cunhada Adriana, que estão aqui presentes. E uma saudação especial à tia querida do Gerard, que é a tia Marian, que também está aqui presente. Uma salva de palmas para os pais e para a tia Marran e para os irmãos. O Gerard, na nossa visão, é um ativista em movimento. Eu digo que ele é um artista cinético, sempre em atividade. Pesquisador, historiador, músico, ator, escritor, palestrante e, principalmente, um mecenas das artes, que Curitiba muito agradece. Bacharel em Direito pela PUC, licenciado em Pedagogia, bacharel em Ciência Política e Relações Internacionais, Direito Socioambiental, também fez pós-graduação, mestre em Direito pela Universidade de Gênova e também em Gestão de Inovação pela Universidade de Valência, na Espanha. Gestão Pública, já fez vários cursos de Educação Artística na Universidade de Valladolid, na Espanha.
pesquisador no Núcleo de Estudos da Cultura Árabe, da Música Paranaense e de vários outros cursos e pesquisas que hoje a RAD tem, principalmente na área artística e cultural, que nós ficaríamos há algum tempo lendo esse vasto currículo. Além de participar de várias entidades culturais de Curitiba, do Instituto Histórico, do Círculo de Estudos Bandeirantes, do Centro de Letras, da Academia de Cultura, da Sociedade Brasileira de Heráldica, da Soberana Ordem do Sapo, que nós temos aqui a nossa grã-mestre Vânia Enes presente com todo o pessoal associado, inclusive eu que me incluo, uma salva de palmas para esta Soberana Ordem do Sapo. Todos nós sabemos que o Sapo foi um jornal do início do século passado, um jornal da área da literatura e, principalmente, de todos os intelectuais da cidade de Curitiba, dos quais os descendentes estão aqui presentes. Ele também presidiu o Centro Acadêmico Dalmo Dallari, da PUC do Paraná, Conselho Municipal Estadual de Cultura também já fez parte, é o atual coordenador de ópera do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos do Paraná, coordenador de música da Fundação Teatro Guaíra, é um apaixonado pela ópera. Isso é uma coisa magnífica na nossa cidade, que, afinal de contas, já foi um centro de ópera uns anos atrás. Eu lembro do Constantino Viaro, que também foi um grande incentivador no Teatro Guaíra, e hoje o Gerard realmente é esse inovador e incentivador da ópera em nossa cidade e, consequentemente, no Paraná. Reativou a montagem de óperas no Paraná, considerado um mecenas pelos artistas, dedicado e competente na produção de óperas e operetas brasileiras no palco do Guairão. Fundador do Coro Lírico de Curitiba, que está aqui presente fazendo uma grande homenagem para ele, e do Festival de Ópera do Paraná, atualmente na 4ª edição, custeado por conta própria na maioria das produções. Recuperou o Antino Cine Glória, de propriedade da família, reinaugurando o Cine Teatro Glória na Praça Tiradentes. Gerard é um permanente motor em movimento, criando, organizando, pesquisando, interagindo, agitador cultural nato. Com vários prêmios de reconhecimento em que pesa a inevitável influência europeia, na ópera brasileira, que se estabeleceu incorporando a diversidade que sempre caracterizou a nossa cultura, desde os elementos rítmicos até os temas e personagens retratados em cena, no caso, a Vovozinha, de Emiliano Perneta, Marumbi, de Benedito Nicolau dos Santos, Festa de São João, e a mais antiga opereta da Chiquinha Gonzaga, entre outros. Gerard, o curitibano mais árabe, ou o árabe mais curitibano, nos faz analisar a influência dos árabes islâmicos na civilização ocidental, fundamental e transformadora. Não fossem os sábios do Islã e seus filósofos do avançado califado de Córdoba e sua refinada cultura na época, todas as grandes obras da cultura greco-romana, hindu e oriental foram traduzidas para o latim nesta famosa escola de tradutores de Toledo, na Espanha, e também sobre as danças, músicas e ritmos árabes tiveram a sua extensão direta no Ocidente, que muito da nossa cultura é oriunda e que, se não fossem essas traduções, teria sido perdida. Aí está a genética do nosso querido Gerard. A influência árabe de nossa cultura nos 8 séculos da Península Ibérica, que influenciou, marcou definitivamente a língua, a literatura, as artes, a arquitetura, a música, a culinária árabe, que muitos dos presentes aqui admiram tanto, tantas facetas da cultura portuguesa e brasileira. Ao voltarmos nossos olhares para a dança e a música, podemos ver nitidamente esta influência na Europa ibérica e, consequentemente, no Brasil e em Curitiba, com seus descendentes. Aí está Gerard, descendente de refinada cultura árabe, com seu amor à música e à dança, com seu aprimoramento, bom gosto e dedicação às artes. A música, que é uma manifestação espontânea
inerente à existência humana, existem pessoas que vão além, que propagam, que incentivam, que promovem, que movimentam, criam e fazem criar. É o Gerard, o amigo, o artista, o promotor cultural. Do povoado à metrópole, o traço fundamental que nos une são os traços dos imigrantes europeus, asiáticos, árabes, que definiram a nossa cultura curitibana. O título de Vulto Emérito de Curitiba é a mais alta condecoração que a Câmara Municipal entrega a um cidadão curitibano por sua contribuição à cidade nas áreas sociais, culturais, desenvolvimento econômico e etc. Agradecendo e cumprimentando a dona Lourdes e também a Jane Dávila, que tiveram a iniciativa de fazer uma homenagem justa ao nosso amigo Gerard Ajar. Eu cumprimento a todos vocês que estão aqui presentes, agradecendo a presença de todos, com certeza em nome também do Gerard. E para homenagear a todos, eu vou terminar com alguns pensamentos do grande poeta árabe Gibran Khalil Gibran, cujo nosso ex-vereador aqui, Paulo Salamino, não se cansava de citar nas suas preleções aqui neste plenário. Não digais, encontrei a verdade, dizei de preferência, encontrei uma verdade. Nenhum homem poderá revelar-vos nada, senão o que já está adormecido na aurora do vosso entendimento. O astrônomo poderá falar-vos de sua compreensão do espaço, mas não vos poderá dar sua compreensão, porque a visão do homem não empresta suas asas a outro homem. E assim como cada um de vós se mantém só no conhecimento de Deus, assim cada um de vós deve ter a sua própria compreensão de Deus e a sua própria interpretação das coisas da terra. Todo saber é vão, exceto quando há trabalho. E todo trabalho é vazio, exceto quando há amor. E quando trabalhais com amor, vós vos unis a vós próprios e uns aos outros junto com Deus. No passado, nós obedecíamos a reis e nos curvávamos perante imperadores, mas hoje nos ajoelhamos apenas diante da verdade e seguimos tão somente a beleza e obedecemos apenas ao amor. Agradecemos a todos vocês pela presença e, em especial, um cumprimento aos pais do Gerard, à família do Gerard e ao nosso querido amigo homenageado de hoje, Gerard Ajar. Meus parabéns a todos. Com suas asas cedei-lhe, embora a espada oculta em sua plumagem possa ferir-vos. Por essa história de amor do Gerard e sua família é que nós nos orgulhamos, se no peito bate o coração, da terra que produziu este coração. Obrigado. São as palavras do nosso suplente do Senado, Paulo Salamuni, ex-presidente dessa casa, para matar a saudade, né? Porque as palavras salamúnicas, como ficaram conhecidas, só ele mesmo para conseguir expressar com tanta naturalidade. Portanto, eu gostaria de fazer aqui uma correção. No momento em que falhou o microfone desta casa, eu não mencionei a sua eminência, o Sheik
Jihad Hassan Hamadé, presidente do Centro Árabe Latino de Curitiba e Estudos Estratégicos, que se faz compor a mesa aqui conosco, dando a honra da sua presença. E é um privilégio para todos nós termos a todos os senhores e senhoras nesta Casa de Leis, nesta Casa do Povo, para tão digna homenagem nesta noite. E neste momento eu já quero conceder a palavra à sua eminência, o Sheikh Jihad Hassan Hamadé, presidente do Centro Árabe Latino de Curitiba e Latino de Cultura e Estudos Estratégicos, representando aqui a comunidade árabe. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, o Criador do universo, e que a paz e a bênção de Deus estejam com todos os seus mensageiros e profetas, entre eles Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Muhammad, e sobre todos os seus familiares, companheiros e seguidores até o dia de juízo final. Peço a Deus, nessa noite abençoada, nesse local abençoado, nessa reunião abençoada, que sejamos abençoados. Nossos familiares sejam abençoados, nosso país seja abençoado e que sejamos felizes nessa vida e na próxima. Amém. Excelentíssimo senhor, segundo vice-presidente dessa Casa Legislativa, vereador Toninho da Farmácia, que preside essa sessão solene. Ilustríssimo senhor Dr. Jihad Ismail Hajar, nosso digno homenageado. Excelentíssimo senhor secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, José Maria Alves Pereira, neste ato representando a excelentíssima senhora governadora do Estado do Paraná, Maria Aparecida Borghetti. Ilustríssima senhora presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Maria Castro, neste ato representando o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Curitiba, Rafael Greca de Macedo. Excelentíssima senhora quarta secretária deste Legislativo Municipal, vereadora Julieta Reis. Ilustríssimo senhor Luiz Carlos Borges da Silveira, ex-ministro da Saúde. Excelentíssima senhora vereadora Dona Lourdes, autora da proposição que deu origem a esta homenagem. Ilustríssimo senhor Paulo Salamone, ex-vereador e ex-presidente dessa Casa Legislativa, representando o senhor eleito, o senador eleito, Oriovisto Guimarães, meu amigo, ex-vereador Paulo Salamone, Patrício. Demais autoridades aqui declinadas, familiares do homenageado, família Hajar, comunidade árabe, brasileira e tantas outras que fazem parte, que compõem essa nossa sociedade brasileira do Paraná e de Curitiba. Boa noite a todos, cumprimento-os com cumprimento brasileiro, boa noite, e também com cumprimento árabe, islâmico, assalamu alaikum, que significa que a paz de Deus esteja convosco. Deus no Alcorão Sagrado diz: وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Todos entenderam? Não? Vamos traduzir então. Deus diz no Alcorão Sagrado uma ordem: e façam, e trabalhem. Essa é a ordem.
e trabalhem, e vosso trabalho será visto. Esse é a melhor tática de marketing. Se quiser aparecer, trabalhe. Faça um bom trabalho. E o seu trabalho falará por você. O seu trabalho será a sua propaganda. E é o que eu vejo refletido no nosso homenageado desta noite. O seu trabalho o trouxe aqui. A sua contribuição à comunidade árabe, à comunidade brasileira. E, portanto, eu o vejo como uma ponte viva cultural entre duas regiões desse globo, e vejo também entre diversas culturas uma ponte viva que hoje é homenageado, que hoje é aclamado, hoje é reconhecido pela nossa sociedade. Se eu pudesse resumir a vida numa palavra, diria que essa vida é lembranças. Tudo que nós estamos passando hoje viram lembranças daqui a 5 minutos. O que nós fizemos ontem são lembranças. E as pessoas terão lembranças, a história terá lembranças de nós, boas ou ruins, dependendo de como eu passo esse presente. Que lembranças quero deixar? E aqui eu vejo o meu irmão, Jihad, que deixa boas lembranças, que deixa a sua digital na nossa sociedade. Muitas vezes vim para Curitiba, e todas as vezes que eu me encontrei com Jihad, eu aprendi algo sobre Curitiba, sobre o Paraná, sobre a história, e passava pela cidade e ele me apontava, esse aqui é a história de tal, inclusive hoje. Aqui aconteceu tal coisa, e lá vai a história. E conta a história. E eu sou formado também em história, então já a fome com a vontade de comer se juntaram. Feliz é a sociedade, feliz são as instituições, as pessoas que reconhecem o potencial, seus recursos enquanto eles estão presentes. Felizes são as instituições que acolhem esse potencial que elas têm. Elas serão reconhecidas e serão lembradas por esse potencial. E por isso que nós precisamos investir em nossos jovens, porque eles carregarão a nossa história. Eles carregarão a história desse país, das culturas que formaram esse país. E os árabes são uma parte essencial da formação da nossa sociedade brasileira. Eu tenho orgulho de ser de origem árabe e de ser brasileiro, de ter contribuído, de saber que, através de pessoas como Jihad, que representa tantos jovens árabes e de outras culturas, de outras etnias, de outras origens, constroem esse país, ele representa esses jovens e incentiva. Meu irmão Jihad, veja essa homenagem como um incentivo para que você possa cada vez mais ser mais humilde e trabalhar mais e orgulhar mais a sua família, a sua comunidade árabe e brasileira, e principalmente de Curitiba. Que Deus te abençoe, abençoe a cada um de nós, nossos filhos, nossos jovens, as futuras gerações. Abençoe o nosso país. Amém. Boa noite a todos. Depois de tão sábias palavras que nos honram muito nesta noite,
conhecer um pouco, né, da história dos árabes em nosso país. Para nós é um privilégio, é uma honra muito grande poder receber na Casa do Povo um número tão grande de pessoas para prestigiar o nosso homenageado desta noite. Hoje estou representando o nosso primeiro presidente, o presidente dessa casa, que é o Sérgio Renato Bueno Balaguer, Serginho do Posto, presidente da Casa Legislativa. Eu, como segundo vice-presidente, tive a honra, estou tendo a honra de estar aqui, recebendo a todos vocês na Casa do Povo, a legítima Casa do Povo da cidade de Curitiba. E quando mencionei ao nosso ilustríssimo eminente Sheik, eu disse Centro Árabe Latino de Curitiba, na realidade é de cultura, estudos estratégicos. Ele é de São Paulo, é isso, né? E do Brasil, representa no Brasil. E neste momento, com muita honra, quero convidar as vereadoras Dona Lourdes e Julieta Reis para a entrega do título Vulto Emérito de Cultura de Curitiba ao senhor Jihad Ismail Hajar. Por gentileza. Convidamos os dois ex-vereadores, Paulo Salamuni e José Maria, para estar juntos na foto. Ouviremos agora a cantora Josi Dalpazo, professora da Escola de Música e Belas Artes do Paraná e preparadora vocal do Coro Lírico de Curitiba, que irá cantar a melodia sentimental de Heitor Villa-Lobos, acompanhada pelo pianista Matheus Alborguete.
Concedemos a palavra ao senhor Gerard Ismail Hajar, já como vulto emérito de Curitiba. Muito boa noite a todos. Excelentíssimo senhor, agora presidente dessa sessão, vereador Toninho da Farmácia, excelentíssimo senhor secretário de Estado, José Maria Alves Pereira, também ex-vereador nesta Casa de Leis, nossa querida amiga, presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro, aqui representando Sua Excelência, o Prefeito Municipal, Sua Eminência, o Sheikh Jihad Hassan Hamada, vice-presidente da Assembleia Mundial da Juventude Islâmica e presidente do Centro Árabe Latino de Assuntos de Cultura e Assuntos Estratégicos, e também meu professor, excelentíssima senhora vereadora e amiga Julieta Reis, e amiga também dos comerciantes dessa cidade, vereadora, querida vereadora, Dona Lourdes, decana de todos os vereadores e vereadoras do Brasil, que orgulhamos de dizer a ela, curitibana, nunca ter faltado numa sessão desta Câmara. A quem de antemão agradeço a homenagem que ainda parece eu não merecer. Nosso querido amigo Patrício, escoteiro, vereador e agora quase senador, suplente de senador, Paulo Salamune, presidente da Academia de Cultura de Curitiba, Maria Inês Borges da Silveira, também seu marido, o ex-ministro da Saúde, Borges da Silveira, a presidente grã-mestra da Soberana Ordem do Sapo, a Vânia Maria de Souza Enes, já muito conhecida pelo meio artístico e cultural de Curitiba, o representante, presidente da Juventude do Partido Socialista Brasileiro, Adalto Rocha Loures, o professor Edwin Pitre, da Universidade Federal do Paraná, o representante também da senhora governadora e também patrício de nossa colônia árabe, Adson Akel. Vejo aqui César Bassani, que foi meu superintendente na Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego. Vejo aqui na plateia, e muito importante relevar, a ex-primeira-dama desta casa e também de Curitiba, a dona Liamir Santos Auer, com seus 96 anos. Levante, dona Liamir. Faz yoga, pilates e academia todo dia. Um dia desses, liguei à casa da dona Liamir. Dona Liamir, a senhora está um pouco ofegante, o que aconteceu com a senhora? Acabou a luz e eu subi até o 15º andar pela escada. Reverencio aqui Sua Eminência, o Sheikh Hamid, que também foi meu professor na Escola Árabe aqui de Curitiba, que muito nos enobrece com sua presença. Eu relevo a presença de todos os meus amigos, pois vocês são parte da minha caminhada. Vejo aqui números, em especial o Coro Lírico de Curitiba. Hoje, grande parte do nosso trabalho está focado na volta da Ópera do Paraná, e o Coro Lírico é a força motriz desse trabalho. Eu vejo Juliano de Paula, meu sócio, com Desirê Portela, vejo meus primos, vejo os músicos da Orquestra Sinfônica do Paraná, e aqui reverencio a todos na pessoa do chefe de naipe de trompas, Edivaldo Chiquini, vejo a Karen e outros bailarinos do Balé Teatro Guaíra, vejo meus amigos de trabalho do Serviço Social Autônomo Palco Paraná e sua presidente, Nicole Barão Rafes de Medeiros, vejo a inspetora do Tribunal de Contas, Tatiane Atauro, vejo o nosso amigo Rocha Loures, vejo a todos, e saibam que todos vocês enobrecem essa noite, porque são parte da minha caminhada. Antes de tudo, devo, antes
de agradecer essa noite, antes de agradecer a esta Câmara, antes de agradecer ao título que muito me honra e me enobrece, tenho de relevar a minha família. Sou fruto de um sonho da educação da minha mãe. Minha mãe, que não está presente aqui hoje porque já cumpriu sua missão sobre a terra, tinha um ideal de bem educar seus filhos. Eu sou o produto deste ideal. E antes de agradecer a esta Câmara, permitam que eu agradeça a duas mulheres que muito me fazem refletir e me fazem me orgulhar do que sou e que também servem de combustível para que eu continue seguindo. A minha mãe, Leila, e minha avó, Watfi. Minha avó foi uma das primeiras mulheres a irem para a escola no Líbano, numa época que mulheres não frequentavam a escola no Líbano, numa época pós-intromissão do mandato francês, em que se proibia que meninas frequentassem escolas e fossem alfabetizadas. Minha centenária bisavó, porque morreu com 106 anos, fez questão de matricular minha avó. E ela ia todo dia para a escola, sendo troçada pelos meninos e pelas meninas da cidade, que chamavam ela de aluno. Minha avó está acamada, hoje não pôde estar aqui presente, mas é um grande exemplo de como a persistência e o amor às letras, à arte e à cultura persistem em nossa família. Essas duas mulheres, minha mãe, Leila, e minha avó, Watfi, são o motivo e o produto de que hoje sou o resultado. Após esse breviário, eu quero relevar a presença dos professores meus que vejo aqui hoje e quero citar uma delas para agradecer a todos os meus professores que também fazem parte da minha formação e que também devo muito a eles. A professora Tânia Fonseca, que aqui está, foi minha professora de História no Colégio da Polícia Militar, da 5ª série do ensino fundamental até o 2º ano do ensino médio, professora Tânia. A senhora se lembra disso? Se hoje me ufano de saber algo de história, devo muito à senhora. Em nome da senhora, sou muito obrigado a todos os meus professores. Começo a elogiar, a fazer o elogio aos meus ancestrais. Lembro-me, quando pequeno, de que Elias Abraão passava na loja do meu pai, nos colocava nas mãos várias título de eleitor, Paulo, com o teu número atrás, e nos pegava no colo e nos fazia distribuir, por uma forma de angariar votos também. Então, já com 6 anos, já fazíamos campanha para o Paulo Salamuni, porque além de ser membro da colônia, também era escoteiro. E muito me lembro dos discursos. E me lembro dos seus discursos, que você sempre dizia que deviam ser como minissaias, curtas e provocantes. E que você hoje, inclusive, citou uma dessas frases, Paulo. Eu tinha uma tenra idade, e me lembro você ter dito que não podemos negar amor à terra que gerou o nosso coração. Por isso, a necessidade de tecer um elogio aos meus ancestrais. E este amor à terra ancestral, de que muito devo à minha cultura e o meu presente. Não é recente o contributo dos árabes à formação do Brasil. Diria eu, inclusive, ser o Brasil um legítimo produto árabe. Não somente pela cultura lusa ter forte influência da cultura árabe, pela língua, ou pelos anos de 8 séculos de dominação árabe na Península Ibérica e em outras partes da Europa. Não somente por uma das principais invenções árabes serem a força motriz da sociedade ocidental atual, que é a universidade. As universidades é uma criação de uma mulher árabe negra chamada Fatima al-Firhi, e que até hoje o mundo se bem utiliza desses equipamentos educacionais. Mas, acredito eu, que a influência étnica, antropológica, histórica, no correr de milênios sobre a história do Brasil, e não somente décadas de imigração árabe ou séculos da formação do Brasil. E eu lhes explico. Os povos que deram origem aos povos árabes foram os primeiros a saberem e a conquistarem a América, sobremaneira a América do Sul, onde está Curitiba.
Algumas pesquisas do início do século XIX sobre maneira do austríaco Schneewegen, sobre a origem da língua tupi, nos prova que a língua tupi tem origem na língua fenícia. A semântica linguística do tupi, da língua indígena brasileira, é a mesma semântica linguística, com mesmas palavras e mesma forma de conjugação do fenício. E não é mistério, e não é nenhuma surpresa de asseverarmos que, quando se descobre, já no Segundo Império, inscrições fenícias no Parque das Sete Cidades, no Piauí, quando se descobre inscrições fenícias no município de Buriti dos Lopes, também no Piauí, quando se descobre inscrições fenícias milenares na Pedra da Gávea do Rio de Janeiro, que foi mandado estudar e traduzir por aquele que Pedro Calmon chamou de mais probo dos governantes do Brasil, que foi o imperador Dom Pedro II, que também falava árabe, diga-se de passagem, não nos espanta saber que os árabes já sabiam, já conheciam, já mapeavam e já povoavam o continente americano muito antes de Cristóvão Colombo ou de outras incursões que aqui vieram. E isso é científico. Por que é escondido? É uma dúvida que temos que nos fazer. Este conhecimento náutico fenício que deu aos árabes séculos seguintes a forma como chegar ao Brasil e à América. O historiador do Califado de Córdoba, Al-Mas'udi, narra por escrito uma expedição que foi chefiada por um almirante chamado Ibn Aswad no ano 889, isto é, muitos anos antes de Cabral, dos irmãos Pinzon, de Duarte Pacheco Pereira, outro português que veio antes de Cabral, que o Brasil faz questão de esquecer, mas os portugueses bem o sabem. E essa expedição partiu do porto de Palos, na Espanha, onde lá está guardado os escritos árabes dessa expedição, inclusive dizendo que voltaram as galés carregadas de ouro e prata. Isto é, 611 anos antes de Cabral. Os árabes já conheciam o atual território brasileiro, o que justifica, por exemplo, existirem frutas americanas como o tomate e o abacaxi na culinária árabe antes do descobrimento da América. Como justificar isso, então? Tomate é uma fruta americana. O abacaxi, uma bromélia americana. Porém, os árabes já utilizavam isso em muitos outros quitutes culinários antes mesmo dos portugueses cá chegarem. Hoje sabemos que o chinês muçulmano Sun He veio à América e ao Brasil em 1421, isto é, 77 anos antes de Colombo, partindo da antiga capital chinesa, Nanquim, na província de Jiangsu. Deixou chineses em solo americano, que miscigenaram com os indígenas e formaram uma etnia nova que foi, inclusive, citada por Cristóvão Colombo quando chegou. Impressionante é o mapa do cartógrafo árabe Ahmed ibn al-Karamani, que está hoje conservado no Museu de Topkapı, na Turquia. Este mapa do século XV, isto é, anterior à vinda de Cabral, anterior à vinda de Colombo, anterior à vinda de Duarte Pacheco Pereira e todos os navegadores europeus, traz o continente americano numa precisão geométrica, numa precisão matemática. Se nós pegarmos o mapa que está servado em Topkapı, em Istambul, e pegarmos hoje as fotos de satélite, é incrível como os dois mapas coincidem de forma impressionante. Como que os árabes sabiam todo o recorte do litoral americano, dos dois lados? Como que os árabes sabiam, e está retratado neste mapa, o número exato de montanhas da Cordilheira dos Andes? Como que os árabes sabiam o exato recorte da Baía de Paranaguá e a posição exata dos campos de Curitiba? Nós, de origem árabe, não somos meros imigrantes. Somos uma cultura fundamental da formação brasileira, paranaense e, sobremaneira, curitibana. O primeiro árabe que temos notícia, que deixou o seu nome cravado na história do Paraná, foi um certo Bassam, coincidentemente xará de meu irmão,
que em 1647 serviu de escriba para Gabriel de Lara na ata de ereção do Pelourinho de Paranaguá, e que também depois pode ter servido na ata de ereção do Pelourinho de Curitiba, porque poucos eram os letrados à época. Os grandes exploradores, muitas vezes, inclusive reis, não eram letrados. Muitos árabes foram contratados pela corte portuguesa por conhecerem o alfabeto latino, além do árabe. Ele certamente foi um muçulmano que acabou tendo que se converter ao cristianismo, porque era a praxe da época, mas manteve seu nome sarraceno. Das emigrações recentes, da onde vem nossa família Hajar, ficam as lembranças da época, vereadora Julieta Reis, quando 10% da população de Curitiba era libanesa, no começo dos anos 20. Grande parte comerciantes, mas que legaram a primeira geração, vereadora, de médicos, engenheiros e dentistas. Um estudo do general Tourinho, no seu toiro passante número 4, que ele deve ter feito uns 20 touros passantes, né? Aqueles tomos de 700 páginas, e dizem que ele presenteava e depois cobrava dos amigos quem leu tudo. Ele faz um estudo das etnias que, assim que haviam chego ao Brasil, a Curitiba, estudavam na Universidade Federal do Paraná. Pasmem, os árabes, em menos de uma década depois de terem chego, já eram a terceira etnia mais presente na Universidade do Paraná. Muito mais que os italianos e que os alemães. A vontade do conhecimento, a vontade de fazer. Elogio e teço os meus maiores agradecimentos a esta Câmara Municipal. Importante Câmara Municipal. Não poderia eu ser honrado com uma homenagem que viesse de uma entidade política tão nobre como esta Câmara. E vos digo por quê. Tenho por lição as palavras de Bertolt Brecht. A história sempre fala em nome dos reis, porém os reis nunca carregam as pedras. É importante ressaltarmos quem carregou as pedras da história do Brasil, do Paraná e, sobremaneira, de Curitiba. Nossa amnésia histórica não nos faz relevar e valorizar os feitos do passado. E esta Câmara tem peso importantíssimo, vereador presidente da sessão, para justificarmos o tamanho continental que o Brasil tem hoje. Sabemos que o Tratado de Tordesilhas passava exatamente sobre Morretes, que Paranaguá fazia parte de Portugal. Afinal, Portugal era dona de uma efêmera faixa litorânea do que hoje é o Brasil. E todo o interior do Brasil era a Espanha. Como que os portugueses conseguiram conquistar tamanha porção de terras? É um estudo que pouco se faz sobre a história do Brasil, mas que passa pelas paredes desta Câmara Municipal. Utilizando o argumento do uti possidetis, isto é, se há nacionais sobre aquele território, o território pertence ao país dos nacionais, os portugueses sobem, meio que sorrateiramente. Serra acima, uma vez havia ouro no rio Indiaquara, se havia ouro de aluvião no rio Indiaquara, haveria as minas serra acima. Subiram sorrateiramente os portugueses pelo caminho do Itupava, Desirê Portela, que fez o livro do caminho do Itupava. E chegam a Curitiba. Primeiro no Arraial Queimado, hoje Campina Grande do Sul. Depois, as margens do rio Atuba, onde fundam a vila de Nossa Senhora da Luz e Bom Jesus, os Pinhais de Coritiba, onde hoje é o final da rua Marco Polo, lá no Bairro Alto, por volta de 1647. Depois, transferem a vila de Curitiba para o atual centro da cidade, a atual Praça Tiradentes. Porém, esse território era espanhol. Com a ereção do Pelourinho, em 6 de novembro de 1667, ocorre um fato que fez os portugueses depois se utilizarem diplomaticamente para revogar o Tratado de Tordesilhas. Foi graças à fundação de Curitiba, à fundação desta Câmara Municipal, e logo depois, as bandeiras embrenhadas pelo desertão, pelo sertão, que fez com que Portugal tivesse argumentos jurídicos para a posse das terras que vieram a ser hoje o tamanho continental que é o Brasil. Não seria o Amazonas brasileiro, não seria o Goiás brasileiro, não seria o Mato Grosso brasileiro, se não fosse pela gente de Curitiba.
Não seria, mais tardiamente, o Rio Grande do Sul brasileiro e o Uruguai, porque o Uruguai foi nosso, a nossa província cisplatina, que viemos a perder com o fim daquela guerra em 1828, se não fosse as bandeiras de Curitiba. Aliás, Montevidéu foi fundada por curitibanos. Lages foi fundada por ordem do ouvidor de Paranaguá. Santa Maria, no norte do Rio Grande do Sul, fundada por famílias do Bigorrilho e do Batel. A mesma coisa com Passo Fundo. Isso o que nos prova são as atas daquelas câmaras municipais. Todas por ordem dos edis desta Câmara de Curitiba. Se temos motivos para nos ufanar de sermos curitibanos e de amarmos a nossa cidade, certamente basta estudarmos a história de Curitiba através de seu mando político da Câmara Municipal de Curitiba. Essa invasão do primeiro Planalto, a revogação do Tratado de Tordesilhas através do Tratado de Madrid de 1750, do Tratado Del Pardo de 1762, do Tratado de Madrid, 1750, Del Pardo, e do Tratado de Santo Ildefonso, de 1777, fez com que o Brasil tomasse o tamanho que hoje possui, e que foi nos honrado quando da independência do Brasil, com a fundação do Império, e que até hoje tentamos mantê-lo e nos orgulharmos disso. Certamente, se fosse nordestina, a obra que manteve o Brasil o tamanho do continental teria pelo menos uma música para comemorar. Certamente, se fosse gaúcho, teria pelo menos um feriado que seja. Se fosse do norte do Brasil, a menos um frevo teria para comemorar isso. Mas parece que nós curitibanos, às vezes até por uma certa humildade excessiva, acabamos desconhecendo e não valorizando nossa própria história. Antes mesmo da fundação desta Câmara Municipal, os curitibanos já embrenhavam-se mato adentro para tomar posse do território espanhol. Em 1679, isto é, 14 anos antes da fundação da Câmara de Curitiba, o curitibano Guilherme Dias Cortes explora os campos ao sul dos Campos Gerais. Havia Curitiba, havia o termo de Curitiba. Passava-se o rocio da cidade. O rocio é onde caía a névoa, porque não havia mais a quentura dos fogões na cidade. Após o rocio, vinham os Campos Gerais, isto é, uma espécie de campos de todos eram donos. Os Campos Gerais, como haviam as Minas Gerais, tínhamos os Campos Gerais de Curitiba. E abaixo, o pouso dos curitibanos. Inclusive, hoje, a cidade de Curitibanos deve seu nome por conta desse território que Guilherme Dias Cortes assim o tomou. O seu filho, Zacarias Dias Cortes, já vereador desta Câmara Municipal em 1720, embreou-se na campanha para descobrir os Campos de Palmas, em 1720. E lá descobriu os diamantes das minas do Tibagi, que foram a segunda maior mina de diamantes do Brasil, depois do Arraial do Tijuco, em Minas Gerais, e ouro. Quando volta para Curitiba, a Câmara lhe taxa uma multa, vereadora Dona Lourdes, porque não havia ele arrecadado o imposto sobre o ouro explorado. Mas exigiu à Câmara um croquis. Esse croquis de como chegar aos Campos de Palmas foi utilizado até 1903. Ficou guardado nos arquivos desta Câmara e já neste prédio, Alfredo Romário Martins remete por carta o croquis de 1720 para José Maria da Silva Paranho Júnior, o grande barão do Rio Branco, que dá nome à rua e a este palácio, que fez servir de argumento para que o presidente Cleveland desse o báculo a favor do Brasil contra a Argentina e o oeste paranaense se tornou definitivamente brasileiro, uma quase ameaça de se tornar argentino. A intervenção militar da comarca de Curitiba, determinada pela coroa portuguesa para a defesa do Sul, numa ordem que essa Câmara recebeu e ainda está aqui acervada, agora foi para a Casa da Memória, né, presidente da Fundação? Agora está na Casa da Memória. Uma ordem vinda da coroa portuguesa fez com que os curitibanos arcassem com o armamento, o treinamento e a guarda de todo o sul do Brasil. Os curitibanos trabalhavam, e a cidade era muito pobre, para conseguir fazer com que o exército curitibano de uma guarda local fizessem a guarda das fronteiras
do Rio Grande do Sul, que foi o último território a ser apropriado pelo Brasil. E os curitibanos lá o fizeram. Tanto é que o nome Rio Grande do Sul, embora a historiografia gaúcha defenda que tem a ver com o Rio da Plata ou o Rio Uruguai, nada mais é do que uma corruptela do entendimento que é Rio Grande ao sul de Curitiba, Rio Grande ao sul do Rio Grande de Curitiba, que é o Rio Goiocovô, hoje conhecido como Rio Iguaçu. Na modernidade, temos de elogiar os vultos que Curitiba deu ao Brasil e que também, muitas vezes, não sabemos valorizá-los. Posso citar vários deles, como César Lattes, que em 1947 descobriu o meson pi, que revolucionou a física quântica, porém um colega de turma dele, que foi Cecil Powell, recebeu o prêmio Nobel e o curitibano volta para o Brasil sem ser homenageado. Maria Fausto de Macedo, a primeira professora catedrática a dar aula numa universidade do Brasil, que se desafiou e desafiou as normas vigentes das universidades brasileiras, se candidata a uma cadeira do curso de medicina da Universidade do Paraná, faz a prova oral, inclusive, e tira a nota 99,9, porque a banca não poderia dar 10 para uma mulher. João, o mulato, no século XVIII, esse curitibano, ex-escravo, foi o primeiro artista plástico do Brasil. Não tivemos outro artista plástico nascido no Brasil antes dele, cujas aquarelas foram adquiridas por Nilton Carneiro num leilão em Portugal, e parte disso hoje pertence ao acervo, o rico acervo da Fundação Cultural de Curitiba. O regente Feijó, que foi o único brasileiro a presidir o Brasil sobremaneira na época do Império, era filho bastardo de um padre curitibano, que não vamos dizer o nome. Conselheiro Carrão, outro grande nome do Império Curitibano, Emiliano Perneta, o príncipe dos poetas simbolistas, Benedito Nicolau dos Santos, elogiado por Mário de Andrade, sendo o maior musicólogo do Brasil, Teresa dos Santos Cabistani, a primeira delegado de polícia do Brasil, porque o cargo não era de delegada, era de delegado. E ela faz a prova de títulos, tira em primeiro lugar, faz a prova física, para delegado, nenhum homem passa, somente ela, e o governador da época extingue o cargo para que não tenha que nomear uma mulher. Em plena ditadura militar, em 1972, o Supremo Tribunal Federal reconhece o direito de Dona Teresa e acaba ela sendo empossada a primeira delegada de polícia do Brasil, essa grande negra curitibana. Enedina Marques dos Santos, outra negra, a primeira engenheira do Brasil, a primeira engenheira do Paraná e segunda do Brasil. Vila Nova Artigas, fundador da USP, grande nome do nosso modernismo, Heitor, o Cônego e o Defonso Xavier Ferreira, ele, que você como monarquista deve reverenciar muito bem, porque se o Brasil se tornou império, foi graças ao famoso grito do padre Ildefonso no dia da independência do Brasil, quando Dom Pedro I deu o grito da independência, foi mais tarde, mais à noite, para uma peça de teatro, sem ser aclamado rei, sem ser aclamado monarca, e esse padre curitibano deu o primeiro grito e deu a ideia ao Brasil de ter o imperador e manteve a unidade territorial que o Brasil tem hoje. E para encerrar, o outro vulto, para não dizermos que esquecermos nossos patrícios, Paulo Salamone, o Metribacila, que foi o descobridor do glúten, essa coisa que nos engorda. Não há honra maior do que ser relevado pela cidade onde se nasce e onde se vive. Rogo a Deus que meu corpo também possa repousar a eternidade sobre esse mesmo solo que tanto me ufanou e que tanto me alimentou. Por isso, a necessidade imprescindível de agradecer. Os ocidentais escutam Sêneca, que a gratidão é o ponto mais alto da moral. Porém, os muçulmanos seguem o hadith que diz que aquele que não agradece aos demais, não agradece a Deus. Saibam que não me ensoberbo do presente título, pois o tenho como combustível para que eu mais trabalhe, produza e contribua para o bom nome de Curitiba. Pois temos de ser maiores que as dificuldades, temos de ser maiores que a ignorância, temos de ser maiores que a mediocridade. Tudo que se foi conquistado pode já ser perdido. Por isso a necessidade das sentinelas maiores da intelectualidade que a cidade deve salvaguardar.
O que nos justifica como povo é uma cultura que nos une. Hoje, observamos que a histeria social, coletiva e seus esforços em criminalizar os artistas, maldizer a arte e destruir a cultura. O que significaria destruir a própria cidade se destruíssemos a cultura? Portanto, é preciso que sejamos maiores que a mediocridade. Para que essa cidade, para que vocês, meus caros presentes, para que esta colenda Câmara, caros vereadores, que aprovou a lei que hoje me homenageei e que lhe sou muito grato, eu dou o meu muito obrigado. E encerro, mais uma vez, remetendo à nossa origem árabe, que espero ter provado ser importante para a história do Brasil, citar aqui o poeta libanês Elias Farhat, cujo neto aqui está, que é o Filipe Farhat. Elias Farhat foi e é um dos autores árabes mais vendidos no mundo árabe. Nasceu no Líbano em 1893. Viveu em Curitiba, viveu em Lapa, comerciou pelo Brasil inteiro, foi aclamado como o grande nome da poesia do mundo árabe, da língua árabe, e nós aqui em Curitiba mal sabemos quem é esse grande nome do mundo árabe. Porém, ele, aos 29 anos, ganhou um concurso, na época do centenário da independência do Brasil, em 1922, para escrever uma poesia que vai hoje no Museu do Ipiranga, lá em São Paulo, e que para mim é muito significativa, e assim vos digo. Diz o poeta Elias: se cortássemos todos os cedros do Líbano, e os cedros nos são fontes de inspiração, e com eles erigíssemos aqui um templo, cujas torres atravessassem as nuvens, se arrebatássemos de Baalbek e de Palmira os vestígios de nosso passado árabe glorioso, se arrancássemos de Damasco o túmulo de Saladino, e de Jerusalém o sepulcro do Redentor, e se doássemos todos esses tesouros à grande nação brasileira e seus generosos filhos, sentiríamos que ainda assim não pagamos tudo o que devemos ao Brasil e aos brasileiros. Muito obrigado. Convidamos os presentes a ouvirem o hino histórico de Curitiba, composição de Benedito Nicolau dos Santos, escrito em 1928 e esquecida pela história e pela cidade, tendo sido descoberto, restaurado e devolvido a Curitiba pelo homenageado Gerhard Hajar.
Registramos e agradecemos a presença das autoridades. Ilustríssimo senhor Gerhard Ismael Hajar, excelentíssimo senhor secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, José Maria Alves Pereira, nesse ato representando a excelentíssima senhora governadora do Estado do Paraná, Maria Aparecida Borghetti, ilustríssima senhora presidente da Fundação Cultural, Ana Cristina Castro, neste ato representando o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Curitiba, Rafael Greca de Macedo, Sua Eminência Sheikh Jihad Hassan Hamadé, presidente do Centro Árabe Latino de Cultura e dos Estados Estratégicos, excelentíssima senhora quarta secretária desse Legislativo Municipal, vereadora Julieta Reis, ilustríssimo senhor Luiz Carlos Borges da Silveira, ex-ministro de Saúde, excelentíssima senhora vereadora Dona Lourdes, autora da proposição que deu origem a esta homenagem, a quem nós também homenageamos pela sua presença e por termos a honra de tê-la aqui conosco, nesse plenário, todos os dias. Nos honra muito, Dona Lourdes. Ilustríssimo senhor, ex-vereador e ex-presidente dessa Casa Legislativa, Paulo Salamuni, representando o senador eleito, Oreovisto Guimarães, do qual ele é o suplente. Autoridades presentes também, Sua Eminência Sheikh Said Amir Hashim, desculpe se algum não conseguir pronunciar direito alguma coisa aqui, algum nome. Líder espiritual da Mesquita de Curitiba. Ilustríssima senhora presidente da Academia de Cultura de Curitiba, Maria Inês Pierin Borges da Silveira. Ilustríssima senhora presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado do Paraná, Eliane Berger. Ilustríssimo senhor Ismael Hajar, pai do homenageado. Ilustríssimo senhor Bassan Hajar, irmão do homenageado. Ilustríssima senhora secretária do Centro de Letras do Paraná, Eliéder Gomes. Ilustríssima senhora grã-mestre da instituição honorífica nobiliáquica, Soberana Ordem dos Sapos, Vânia Renes. Ilustríssimo senhor presidente da Juventude do Partido Socialista Brasileiro, Adalto Rocha Loures. Ilustríssimo senhor professor do Departamento de Artes da Universidade Federal do Paraná, doutor Adwin Ricardo Pitre Vasques. Ilustríssimo senhor presidente da Junta Comercial do Paraná, Hardison Naim Akel.
Desculpe se algum nome eu não consegui soletrar direito, mas gostaria de agradecer também todas as autoridades não nominadas que fazem parte hoje aqui dessa sessão solene. Agradecemos ainda a presença das autoridades não nominadas, todos aqui compareceram para apreciar nosso homenageado, e em especial ao Coro Lírico de Curitiba, o maestro Jomar Lúcio de Lima e sua diretora Silvane de Melo, que abrilhantaram essa sessão solene. Muito obrigado. Ouviremos ainda uma canção. Antes, porém, eu gostaria de fazer aqui um agradecimento à comunidade árabe que se encontra aqui presente. Como nós podemos observar na sabedoria, na inteligência do nosso homenageado, e também do nosso ilustríssimo Sheikh Jihad, que tem também o mesmo nome do nosso homenageado, né? Então, para mim, foi uma honra muito grande poder presidir essa sessão solene. É claro que eu não tenho as mesmas palavras que o ex-presidente dessa casa tem para expressar a minha gratidão aos senhores e senhoras que se fazem aqui presentes. E principalmente por aquilo que eu pude aprender hoje. Como o nosso sheik e o nosso homenageado disseram ali da tribuna, cada momento que passa, cada segundo que passa em nossa vida se torna uma história. O momento que passamos aqui hoje fica na história do nosso parlamento, da nossa cidade de Curitiba. E eu gostaria de agradecer, Sheik, pelo grande ensinamento que eu tive aqui hoje. Porque eu tenho uma história bonita, uma história talvez não tão confortável, porque nasci um menino lá no interior da lavoura, onde nem tatu encorrentado saía nos dias de chuva. Então, há 35 anos eu vim para a cidade de Curitiba. Com 20 anos de idade eu saí da lavoura. Vim para trabalhar em Curitiba, na área, no setor de farmácia. Por isso, me chamam de Toninho da Farmácia. E aqui construí uma grande amizade nesses 35 anos. Em homenagem a todos os patrícios que aqui se encontram, como disse o Zé Maria, né? Eu quero homenagear a todos, vendo ali o meu amigo que garante aqui na nossa travessa Barão do Rio Branco, nosso vizinho da Câmara, né? E disputa com o Leleco, que o Gordo garante. Então, assim, eu homenageio a todos e quero agradecer pelo aprendizado que eu tive com
Vossa Eminência, o excelentíssimo Sheik e o nosso homenageado Jihad, que diz que o mais importante de tudo, para ficar na história, é trabalhar. Trabalhar. Foi isso que o senhor disse. Trabalhar. E é o que nós temos que fazer e o que temos feito aqui nessa cidade, trabalhar. Isso engrandece o nosso conhecimento, a nossa sabedoria e a maneira de entender as coisas. Por que que aqui chegamos? Porque aqui esse menino da lavoura chegou. O senhor me fez entender hoje. Os senhores me fizeram entender hoje. Que é trabalhar. É trabalhando que nós aqui chegamos. Então esta homenagem que nós, com todo o prazer, tivemos o privilégio de fazer ao nosso homenageado, eu quero fazer aqui um agradecimento a todos os senhores que nos deram a honra de estar nessa casa de lei, na casa do povo. E agradecê-los em nome do nosso presidente da Casa Legislativa, Sérgio Renato Bueno Balaguer. Quero agradecer ao cerimonial dessa casa, agradecer o pessoal do som que nos tem contribuído, aos funcionários da casa, jornalismo, redação, a todos os funcionários, segurança da casa, que têm sempre nos auxiliado, e a todos os funcionários, porque hoje, mais um dia que fica para a história da cidade de Curitiba, mais um dia que fica para a minha história, para a história do menino da lavoura, o Toninho da farmácia, que um dia virou comerciante aqui na cidade de Curitiba. Ouviremos agora a canção Gralha Azul, composição de Inami Custódio Pinto. A viúva e a filha do Inami estão presentes. Para nós é uma honra muito grande.
Agradecemos mais uma vez ao coral que abrilhantou este nosso evento. E gostaria só de deixar mais um registro aos senhores e senhoras que estão aqui presentes, as autoridades que compõem a mesa, as que foram nominadas e as não nominadas, que essa, vereador Paulo Salamuni, sempre vereador, foi a sessão que eu mais falei. Eu acredito assim que não é só sentar nessa cadeira, presidente. Não é só sentar nessa cadeira, porque eu já presidi outras sessões aqui, sessões solenes, e essa foi a que eu mais falei. Porque eu sinto que a sabedoria, a sapiência, a inteligência dos nossos convidados e homenageados nos contagiam e faz com que a gente consiga ter o que falar, não é? Por isso eu agradeço a todos vocês pela presença, agradeço o carinho de todos por estarem aqui e convidamos a todos a se dirigirem ao auditório do anexo 2 desta Casa Legislativa, onde serão recepcionados em um coquetel, onde o homenageado receberá os cumprimentos. O auditório fica no 4º andar do prédio anexo a este. Os servidores do cerimonial estão à disposição para indicar o caminho. Agradecemos a todos e está encerrada a presente sessão solene.